Biden deixou bilhões em armas no Afeganistão. Há cerca de um mês, o Ministério da Defesa do Afeganistão publicou nas redes sociais fotos de 7 novos helicópteros chegando a Cabul, entregues pelos Estados Unidos. Na época, o governo de Joe Biden já havia anunciado a retirada das tropas norte-americanas até o mês de setembro. Ainda assim, as armas continuavam sendo entregues. Em questão de semanas, no entanto, o Talibã tomou o país, bem como as armas e equipamentos deixados para trás pelas forças afegãs em fuga. De acordo com uma reportagem publicada pela agência Reuters, em uma avaliação da inteligência dos Estados Unidos, acredita-se que o Talibã tenha hoje o controle de mais de 2.000 veículos blindados e 40 aeronaves, incluindo helicópteros de ataque, de reconhecimento e drones militares Scan Eagle. O relatório do Escritório de Contabilidade do Governo, divulgado em 2017, os Estados Unidos enviaram quase 600 mil armas pequenas, 76 mil veículos e 208 aviões para militares e polícias do Afeganistão de 2003 a 2016. Outro relatório recente de uma coalizão militar liderada pelos Estados Unidos documentou entregas de quase 3 milhões de cartuchos de munição e quase 100 mil foguetes. Já circularam nas redes sociais fotos e vídeos de talibãs com armas e equipamentos dos Estados Unidos. Na foto, vemos um homem com a bandeira do grupo em um dos helicópteros. Bom, primeiro, algumas coisas. Primeiro, o tamanho da... Desculpa aí o português, se eu sei problema. O tamanho da cagada que o Biden arrumou no Afeganistão, ele é muito maior do que parecia ser num primeiro momento, né? Ninguém sabe quantos americanos tem no Afeganistão querendo sair. Tem números que falavam em 6 mil, tem números que falavam em 40 mil. Os relatos das pessoas que estão no Afeganistão, e a gente vê muitos aqui na televisão falando, são absolutamente escabrosos, assim, mas são coisas assustadoras. Os talibãs estão tomando os passaportes dos americanos, e vejam o perigo que você tem em centenas, talvez milhares de passaportes originais americanos segurando na mão rodando na mão de uma organização terrorista. Uma organização terrorista, não dá para chamar o Talibã de qualquer coisa que não seja isso. Segundo, a situação humanitária dessas pessoas, né? São pessoas que foram abandonadas pelo seu governo. A gente vê relatos aqui de que as pessoas não estão recebendo informação nenhuma, elas estão trancadas dentro de casa por recomendação oficial do governo americano, estão trancadas dentro de casa, não conseguem circular na cidade. Quando conseguem, elas têm que pagar uma fortuna para o Talibã, para o próprio Talibã, ou seja, elas estão financiando o Talibã, alguns falando em 10, 20, 50 mil dólares para poderem circular pela cidade, por Cabul, né? Para poderem circular e chegar até o aeroporto. Algumas pessoas estão trancadas dentro de casa, estão dizendo que vão morrer por falta de comida, porque eles estão matando, surrando e fazendo, apesar do que disse aí o professor lá, que é até professor da ESEM, ou seja, da aula para o Exército Brasileiro, que disse que o Talibã agora era um Talibã muito mais moderado e com muito mais governança, acho que foi o termo que ele usou. Não sei qual foi o termo ridículo que ele usou, mas as pessoas dão aula, né, e falam na CNN Brasil. Mas é uma situação... as pessoas vão morrer por falta de comida e fome. Circularam as notícias de que os americanos estavam pedindo para os britânicos pararem de resgatar os seus cidadãos porque estava deixando os Estados Unidos numa situação de vergonha. E é uma situação muito dura, porque o governo não consegue manter uma área de insegurança grande o suficiente para garantir que os seus cidadãos saiam. E, ao mesmo tempo, é uma situação muito ruim, porque o único caminho para a solução desse problema é o caminho da força. E claro que os americanos têm força o suficiente para retomar a cidade inteira, para retomar Cabul inteiro, se eles quiserem. Só que isso ficaria muito mal visualmente. E essa é a crítica que os comandantes militares estão fazendo de forma velada à administração Biden. Dizem que é tudo optics, ou seja, tudo é preocupação para inglês ver, é tudo para os outros verem.
Do ponto de vista do Joe Biden, a gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre ele, se eu não me engano, está na nossa pauta. Do ponto de vista do Joe Biden, você tem um problema de imagem muito grande, principalmente porque o presidente estava de férias quando isso aconteceu. Ele veio, deu um discurso onde ele disse que isso era uma situação que aconteceu de uma forma muito mais rápida do que eles imaginavam, mas que era inevitável. Aí ele saiu de férias, passou o final de semana todo de férias de novo em Camp David, aí voltou, deu uma entrevista absolutamente desastrosa, onde, se eu não me engano, acho que foi o Stephanopoulos que perguntou para ele: você viu as imagens dos aviões, das pessoas caindo dos aviões? Isso foi 2 dias depois. Ele falou: isso foi 4 dias atrás. Ou seja, primeiro, o presidente não sabe nem que dia que ele está, né? Segundo, e daí, que foi 4 dias atrás, por ter sido 4 meses, que tipo de resposta é essa? Que tipo de psicopata dá uma resposta dessa? De uma entrevista muito ruim. Todas as entrevistas do presidente têm sido muito ruins, as declarações dele têm sido todas um desastre, e a gente repercutiu uma delas aqui. Mas agora o presidente tem dito repetidamente de que esse cenário já era esperado e absolutamente inevitável. O que agrava muito a situação. Porque, ora, se fosse uma questão de ter sido surpreendido, como ele disse na primeira declaração, você fala o seguinte: bom, foi incompetência, né? Ele realmente faltou planejamento e faltou competência. Mas na segunda declaração, a declaração de que esta era uma coisa que ele entendia como inevitável, que sabiam que ia acontecer, essa preocupação, essa declaração é mais séria, porque aí ela não é só de incompetência, mas ela fala de uma conduta dolosa, onde o presidente propositalmente deixou milhares de americanos para trás, numa situação de risco de vida, pessoas a quem ele jurou defender, que como comandante em chefe é obrigação dele lutar metaforicamente por essas pessoas. Mas além disso, como pode, sabendo que isso ia acontecer, deixar quase 100 bilhões de dólares em equipamentos de primeira geração, equipamentos que o Brasil não tem, que as forças militares brasileiras não têm, na mão de um grupo terrorista? Ora, a quem interessa financiar, armar até os dentes um grupo terrorista? Isso gera inúmeras preocupações. Será que era esse o objetivo do presidente? Então ele vive um dilema entre a incompetência e o dolo. Sobre esse assunto, né? O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar a retirada das tropas do Afeganistão realizada pelo governo Joe Biden. Em sua plataforma de publicações, Trump chegou a dizer na semana passada que, abre aspas, não foi uma retirada, foi uma rendição, fecha aspas. Lembrando ainda que, abre aspas, Joe Biden não é Donald Trump e o Talibã sabia disso, fecha aspas. O ex-presidente também declarou que Biden abandonou seu dever ao deixar que 85 bilhões de dólares em equipamentos militares sofisticados fossem deixados para o Talibã e a Rússia e China. Abre aspas para Donald Trump. Joe Biden deu aos nossos inimigos em todo o mundo uma grande e duradoura vitória ao remover inesperada e inexplicavelmente nossos grandes soldados do Afeganistão antes de retirar nossos cidadãos aliados dos Estados Unidos, além de abandonar muitos bilhões de dólares em equipamentos militares de alto nível. Deixar nosso exército para o fim foi uma decisão tão simples que qualquer pessoa com inteligência e bom senso teria tomado. Mas ele disse que estava errado e instantaneamente criou talvez o maior constrangimento para o nosso país em sua história. E está longe do fim, fecha aspas, declarou o ex-presidente. Agora... Só porque hoje, mais cedo, o presidente Joe Biden deu uma entrevista coletiva falando a respeito da aprovação da vacina da Pfizer, e ele se recusou a responder mais uma vez as perguntas de improviso, né, as perguntas dos repórteres a respeito do Afeganistão, e saiu correndo. Um dos repórteres perguntou a ele num determinado momento se ele sabia quantos americanos estavam presos no Afeganistão ainda. Aí ele não respondeu.
E aí o porta-voz do Pentágono, John Kirby, disse que ele falou o seguinte: eu não vou responder quantos tem, eu só vou dizer que são muitos milhares, several thousands. E aí, depois, ele disse que, depois eu estou lendo aqui a notícia, que o Jake Sullivan, que é o assessor do presidente para assuntos de segurança nacional, falou que o seguinte: nós estamos fazendo grande progresso e estamos consultando o Talibã em todos os aspectos do processo de evacuação. Isso é uma das notícias. Aí, logo em seguida, eu estou lendo a seguinte notícia: Talibã está estuprando os corpos das suas vítimas. Eu me pergunto se o Jake Sullivan está também questionando, está consultando o Talibã a respeito do estupro das vítimas assassinadas pelo Talibã. E a Kamala Harris tem um vídeo dela cackling os repórteres a respeito do Afeganistão, e é uma vergonha. A resposta, isso leva ao tema que você vai agora adiante, Ítalo, a resposta do governo ao Afeganistão está sendo um desastre de opinião pública, sem dúvida nenhuma, o maior desastre de opinião pública que a administração Biden já sofreu. E os pedidos de renúncia ao presidente, que começaram sendo piada, embora eu acredito que eles não sejam bem-sucedidos, não vão adiante, mas já existe um grande número de pessoas falando abertamente em renúncia do presidente Joe Biden, o que seria uma tragédia, porque a Kamala Harris é ainda pior.